Investidores, Bitcoin sendo cotado a 58 mil dólares nesse momento, BTC valorizando 1,29% aqui por esse gráfico da Coinbase, BTC dando pintas aqui de que pode ir lá testar a casa dos 60 mil dólares, que é onde encontra-se a primeira zona de resistência por médias móveis. Média móvel de 50 dias está aqui nos 60.117 dólares, depois a gente tem 61.873 dólares, a resistência trazida pela média de 100 dias, né? Então, Bitcoin dando alguns sinais de que, na continuidade dessa calmaria no mercado, calmaria que a gente está vendo hoje especificamente, né? O mercado tradicional está meio morno. Se isso continuar assim, eu acredito que o mercado possa dar a condição do BTC voltar para aquela região dos 60 mil dólares, né, cara? O Bitcoin não desgruda dessa região dos 60 mil dólares. Olha só, mais ou menos esse nível aqui, né? Claro, em alguns momentos abaixo desse patamar dos 60 mil dólares, em outros momentos acima. BTC já sofreu uma correção importante desde aquele topo histórico, né, de 73.800 dólares. Olha lá, o BTC caiu 33%. Muita gente jogou a toalha, falou que isso aqui já é fim de ciclo e tudo mais. E, caras, vejam só, quando o Bitcoin está entrando em um bear market, só para eu nem ia abordar isso aqui, mas é até legal pontuar. Quando o Bitcoin está entrando em um bear market, em uma janela de 144 dias, que é esse espaço de tempo aqui, o Bitcoin já teria derretido muito mais do que 33%, né? Ó, a gente posso até mostrar isso para vocês em outros ciclos, tá? Olha só aqui, ó. Aqui foi o início de um bear market, beleza? Início de um bear market. Vamos ver com 140 e... Quantos dias eram mesmo? Eu vou colocar 150 aqui, já esqueci. Acabei de olhar e esqueci. Vou colocar 150 dias de bear market. 150 dias de bear market. Olha lá, 153 dias de bear market, o Bitcoin já tinha caído 43%, sendo que ele chegou a cair mais, né? Ele chegou a cair mais. É que ele já tinha se recuperado um pouquinho, tinha tomado um fôlego. Mas com menos tempo, lá, com 75 dias, metade desse tempo, o Bitcoin já tinha caído 52%. Tá? Bitcoin, quando vai entrar em um bear market, ele se enfraquece muito rapidamente, né? E ele realiza movimentos diferentes do que ele está fazendo lá atualmente, porque ele está assim atualmente, né? Ele está assim, meio que num zigue-zague. Quando ele está enfraquecendo realmente, que a gente vai ver o Bitcoin passar por um período de um ano e pouco aí de quedas, de desalavancagem, essas quedas são muito mais agressivas em um curto espaço de tempo. E vocês podem esperar que nesse ciclo vai ser assim também, tá? Quando ele formatou por lá, ele vai cair forte rapidamente. Olha só, no ciclo de... que foi... o ciclo de baixa que foi iniciado no começo de 2018. Isso aqui eu já estava vivendo isso aqui, ó lá. O Bitcoin caiu 70% em 51 dias, tá? E não espere algo diferente para esse ciclo, não em termos percentuais, mas em termos de comportamento. Para mim, se o Bitcoin tivesse formando o topo de ciclo, ele teria feito assim, ó. Entendeu? Um movimento muito mais contundente de baixa. E não essa bandeira de alta que ele está formando aqui, né? Olha só. Formando uma bandeira de alta aqui. A gente pode puxar essa bandeira daqui para ser um pouco mais conservador, ou um pouco mais arrojado, puxar essa bandeira desde lá de baixo, né? Então, na minha leitura, Bitcoin segue, apesar de ter corrigido bastante, ter passado já bastante tempo dentro dessa tendência secundária de baixa aqui, Bitcoin está bem e quando eu analiso o mercado cripto isoladamente, eu acho que a gente está assim pronto para ver altas no mercado, sabe? Vocês sabem que a minha cautela das últimas semanas aqui tem sido trazida muito mais pelo mercado tradicional do que pelo próprio Bitcoin. Eu acho que Bitcoin e criptos por si só estão muito saudáveis. Eu estava até conversando com os membros no Telegram que eu vejo aqui até mesmo uma condição para que as altcoins tenham altas interessantes, altas explosivas aí em um curto prazo. Se de repente o Bitcoin vai lá testar novamente aquela média móvel de 200 do time frame diário, eu acho que as altcoins devem explodir se o Bitcoin vai lá para os 64 mil dólares novamente. É aquela explosão definitiva que representa a entrada na bull run? Pô, cara, não sei. Para esse momento eu não sei. Mas minimamente um movimento de recuperação forte para as altcoins. Eu até mostrei algumas para vocês na análise de ontem que estão apresentando padrões legais e elas basicamente respondendo hoje, né? Olha a Sui, que foi uma das que eu falei. Hoje já está 12%, né?
NIR, que eu falei ontem, tá 5% hoje, alta de 5%, FET, 5% também. As de destaque na watchlist, basicamente, são as que a gente falou ontem, tá vendo? A Aurora, são aquelas que estão começando a apresentar padrões que muitas vezes acabam se refletindo em movimentos explosivos de curto prazo, né? E eu fico bastante atento no Bitcoin também, porque o mercado tá desequilibrado, né, investidores? O mercado é tipo uma embarcação, assim. Se ficar com muito peso na frente, não dá, ele afunda, tá? Se ficar com muito peso atrás, não dá, ele afunda. Então o mercado ele vai sempre se reequilibrando. E nesse momento a gente vê um certo desequilíbrio quando a gente fala da alavancagem do mercado. Olha só, a gente consegue constatar aqui que nós temos muito mais liquidez até aquela região próxima dos 65 mil dólares do que abaixo, tá vendo? Olha só, do que abaixo do preço atual, né? Entre 58 e 49, a gente tem menos liquidez do que entre 58 e 65, né? Então o mercado ele já tá, tem muita gente apostando na baixa do Bitcoin. Então muitas vezes para o mercado se reequilibrar, ele se projeta para cima, que é 100% das vezes. Dá para a gente concluir com toda certeza então que por conta dessa liquidez ele vai lá? Não, cara, seria ótimo se a gente pudesse concluir com toda essa certeza. Mas como falei, tem o lance da correlação com o mercado tradicional lá, entendeu? Por isso que eu acho que se o S&P, se a Nasdaq derem uma acalmada de hoje para amanhã, pode ser que a gente veja o Bitcoin realizando movimentos legais aqui, mas aí é uma leitura muito de curto prazo, tá? Muito de curto prazo. E vocês sabem que eu não gosto de ter compromisso em ficar acertando o que acontece no curto prazo, que o curto prazo é uma verdadeira aventura. Mas a gente enxerga aqui alguns sinais, sim, de que uma recuperação um pouquinho mais legal pode até vir a acontecer no preço do Bitcoin, né? Se o Bitcoin for lá naquela região dos 64 mil dólares, ele vai liquidar, ele tem aqui um patamar em dólares para ser liquidado na casa dos 2 bilhões e meio. Quando, se o Bitcoin for lá na região dos 49, a gente tem metade dessa grana. Então o mercado já está assim, ó, ele já está desequilibrado, tá entendendo? Então é por isso que eu falo para vocês que de repente a gente pode realmente ver aqui o Bitcoin realizando algum movimento de recuperação um pouco mais legal, né? Em termos de dados de acumulação e de comportamento de grandes players do mercado, a gente vê que, olha só, o Bitcoin Long Term Holder Supply está próximo de uma nova alta histórica. Nesse ritmo, ele levará apenas algumas semanas para isso ocorrer. Atualmente, 16,13 milhões de Bitcoins permanecem nessas carteiras de Long Term Holders, que possuem, então, grande parte do supply do Bitcoin. Olha só, 16 milhões de Bitcoins estão nessas carteiras. A alta, o all-time high, aconteceu em 30 de dezembro de 2023, fim do ano passado, com 16,29 milhões de Bitcoins nessas carteiras. Foi justamente aqui e a gente vê que, novamente, essas carteiras voltam a acumular fortemente, justamente depois que o Bitcoin buscou a região dos 49 mil dólares, né? Então, a gente fica atento em relação a essa questão, né, investidores? E aí, vamos ver se de fato o Bitcoin vai ter força para enfrentar aqui, né, testar essas médias móveis de curto prazo que neste momento oferecem resistência ao preço do BTC. A dominância do BTC deu uma lateralizada nesses últimos dias, né, desde 4 de agosto para cá, ela está batendo num zigue-zague lateral aqui, né, em alguns momentos dando até sinais de que ela pode novamente vir testar essa linha de tendência de baixa, essa linha de tendência de alta, que é a base desse canal de alta, que ela vem já, um canal de alta de longo prazo, né, caras? Olha só, quando que esse canal se iniciou. Foi lá em junho de 2023, um ano, mais de um ano, então, um canal de alta que vem sendo respeitado na dominância do Bitcoin. E nos últimos dias a gente teve alguns momentos em que a dominância começou a apresentar sinais de que essa região dos 57,6% está sendo demais, pelo menos nesse momento do ciclo, né? E então, na semana que vem, a gente tem aí o início do ciclo de corte de juros ao dólar americano. Vamos ver como que o Bitcoin pode se comportar, como que o Bitcoin e as criptos podem se comportar quando esses cortes de juros começarem a acontecer. Não descarto de forma nenhuma um movimento inicial positivo, tá? Um movimento inicial positivo, com um movimento interessante de recuperação acontecendo para Bitcoin e criptos. Por isso que a gente olha aqui essas zonas de resistência, tá vendo? Esse indicador mostra pra gente basicamente
os volumes financeiros que nós temos pelas faixas de preço. E aí daqui a gente consegue tirar zonas de suporte e resistência. Nesse momento, a resistência mais braba para o Bitcoin está lá nos $66.900, 67 mil dólares praticamente, que é onde a gente tem o pico do volume, né? Considerando essa movimentação de preço do Bitcoin de 24 de fevereiro para cá. E aí, o Bitcoin está dentro dessa região aqui, né, que está ali entre 56 mil entre 56 mil e 58 mil dólares, né? É uma região que oferece aqui um duplo comportamento. Quando o Bitcoin está abaixo é uma resistência, quando o Bitcoin está acima ela se converte como um suporte. Então o BTC acima dessa linha branca aqui novamente volta a ter ela como um suporte, tá vendo? Pode ver que o Bitcoin tem passado pouco tempo abaixo dessa região dos 56.800, olha só, ele dá umas agulhadas e volta, né, investidores? Ele dá umas agulhadas e volta. Então o que a gente precisa ter cautela ainda é que isso aqui é uma tendência secundária de baixa, tá? Olha lá. Ainda que ainda não apresentou os sinais de reversão. Você quer saber qual é a tendência do ativo? Ligue os topos e os fundos. Olha só, quando a gente liga os topos e os fundos, a gente tem uma tendência secundária de baixa ainda no Bitcoin. E quando que a gente começa a acreditar que a tendência foi revertida? Quando ela começa a nos dar os sinais claros de reversão. Esses sinais claros de reversão ainda não foram apresentados aqui, né, graficamente falando no Bitcoin. E alguns dados econômicos foram divulgados hoje, né, caras? Vou até voltar aqui para o modo apresentação de dados e olha lá. Um dado importante, tá? A gente teve uma redução de 25 bips nas taxas de juros de lá da zona do euro, né? As taxas de juros por lá nesse momento encontram-se em 3,65%. A gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos que vieram um pouquinho acima do esperado, 230 mil para uma expectativa de 227 mil. E a gente teve o PPI, que é a inflação ao produtor americano, que veio um pouquinho acima do que era esperado, né? Basicamente, este dado que não está destacado aqui, ó, este dado aqui, este aqui, a inflação ao produtor. A inflação pouco a pouco vai saindo de narrativa. Eu estava conversando com os membros do Telegram e olha aqui, Thiago. O Thiago estava me perguntando lá a minha expectativa, se isso altera alguma coisa nas expectativas quanto à inflação, e por enquanto não, como a gente pode ver. Quando a gente olha aqui a inflação ao produtor, a gente tem ainda um cenário muito melhor do que o que a gente tinha lá em 2022, 2023, né? Então, não é um dado que altere as expectativas de juros para curto prazo. A gente já tem aqui um patamar abaixo de 18%, né, de probabilidades da gente ter cortes acima de 0,25 pontos percentuais. Então, o mercado precificando cortes de 0,25 pontos percentuais, né, o que eu, Adriano, considero o melhor cenário para os ativos de risco nesse momento. Tenho trazido para vocês a minha visão de que se vier cortes acima de 0,25, o mercado pode não interpretar isso positivamente em um primeiro momento. Isso pode ser ruim, ainda que, é claro, isso representaria uma injeção maior de liquidez no mercado, né? Ainda mais grana tende a sair dos mercados de renda fixa e buscar risco com um corte nesse patamar de 0,50. Mas o ponto é que os juros começaram a subir com 0,25 pontos percentuais, né? E espera-se que esse ritmo de corte ele seja também moderado, que a gente tenha cortes que comecem de uma maneira um pouco mais suave, e aí esses cortes vão acelerando, né? Porque se o Fed chegar cortando 0,50, o mercado vai olhar e vai falar, por que o Fed está desesperado? Por que bateu o desespero? O que está errado? Então eu considero que para a semana que vem, já é quarta-feira que vem, caras. A gente está falando disso aqui há anos, tá? A terceira temporada que eu tô com esse canal aqui no YouTube, invisto já há bastante tempo em ativos de risco desde 2016, em criptos desde 2017. A gente está aqui, a gente cobriu todo o ciclo de elevação de taxa de juros, o ciclo de estabilização, e agora a gente vai iniciar o ciclo de cortes, né, que vai trazer liquidez para o mercado, e eu considero que um corte de 0,25 pontos é o ideal para o momento, tá? Para que a gente tenha aí pelo menos uma reação um pouco melhor do mercado inicialmente, 0,25 pontos é melhor, né? O Banco Citi acredita que até o fim do ano a gente vai ter um corte de 1,25 pontos percentuais na taxa básica de juros americana, né? Então isso representaria um corte de 0,25 nessa reunião da semana que vem,
depois um corte de 0,50 em novembro e 0,50 em dezembro, que são as reuniões restantes do Fed. Eu acho que esse cenário de corte de juros seria, talvez, essa seria a trajetória menos traumática para o mercado e aquilo que pode ser melhor para Bitcoin e criptos, tá? Eu acho que qualquer coisa diferente disso aqui pode trazer mau humor e esse lance da volta da liquidez é um equilíbrio instável. Isso é bom para o mercado, mas eles não podem cortar os juros de forma muito acelerada, porque aí isso é a representação de que uma fraqueza econômica além do esperado pode estar acontecendo. Então a gente vai seguir monitorando isso também aqui no canal. Só dando um giro rápido aqui por alguns fatos aí, algumas até opiniões. Olha só, o Adam Beck acredita que as quedas existem basicamente para transferir os bitcoins e lê-se criptos, altcoins, das mãos fracas para as mãos fortes. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente com ele. E, caras, olha o que aconteceu ontem. Não é possível. Não é possível. Os memes e os trolls não param de acontecer. Gente, o Joe Biden, basicamente, vestiu um boné da campanha do Donald Trump. Você consegue ler aí? Trump 2024. Eu ainda não consegui superar esse troll, sendo bem honesto, né? Ele estava na Pensilvânia. Isso aqui é um espaço lá, acho que, enfim, para funcionários do Corpo de Bombeiros. E aí alguém trollou o Trump. Será que não foi esse menino aqui? Dá uma olhada na cara desse menino aqui, ó. Dá um close, ó. Gente, dá um close na cara desse rapazinho aqui atrás, aqui, ó. Não sei não, ele tá com um olhar meio sarcástico, hein? Será que não foi ele que deu o boné do Trump pro Joe Biden? Enfim, os memes do Joe Biden não param de acontecer. Enfim, e ainda tem mais, 3 meses e meio para novos memes e trolls acontecerem. Coitado do Joe Biden. E vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal, tá? Opa! Aqui, ó. E se juntar aos mais de 25.500 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Há um ano atrás a gente era 8 mil investidores, eu tenho enaltecido isso porque realmente eu fico impressionado com esse crescimento que a gente teve na última janela de um ano. Sair de 8 mil para 25 mil foi realmente um crescimento muito grande que a gente teve. Então, junte-se a nós, as análises têm contribuído muito para a estratégia de muitos investidores, como vocês podem ver pelo próprio crescimento do canal. Vou deixar o convite também para vocês se juntarem a nós lá no Telegram, né? Esteja ao lado dos melhores, faça parte do nosso canal do Telegram, onde temos postagens exclusivas, chat comigo e outros membros, vídeos curtos e análises exclusivas. Já tenho feito várias análises exclusivas para os membros, compartilhamento de notícias e fatos relevantes, tópicos de discussão que a gente abre lá, lives também. A gente fez uma live semana passada, vamos fazer outra aí nos próximos dias. Então, junte-se a nós lá no canal de membros. Vou até mostrar o canal de membros do Telegram para vocês como que é, olha aqui. Basicamente essa é a dinâmica, abro alguns tópicos de chat livre, onde a gente fala do mercado, olha lá. Ontem a gente estava discutindo o mercado, abri um tópico com algumas altcoins aqui para os investidores darem a opinião deles em relação ao valor de mercado potencial desses tokens, lá, Near, FET, BitTensor, Render, The Graph, enfim. São vários tópicos que a gente vai abordando, análises exclusivas com altcoins, o playbook das reversões de tendência, outra análise exclusiva, enquetes exclusivas, um tópico só para os investidores falarem sobre oportunidades no mercado, outra análise exclusiva, enfim, a gente repercutindo aqui, analisando dados do mercado lá com os membros, né? Enfim, são várias dinâmicas que a gente vai abordando. Olha lá, a live que a gente fez na semana passada, os Smart Talks, né, o nome da nossa live de membros, fatos e notícias, olha só, a gente compartilha vários eventos que estão acontecendo no mercado naquele dia, enfim, olha lá, quanta coisa que a gente vai compartilhando, e tem sido muito enriquecedor. Os investidores do nosso canal de membros são investidores realmente de um mindset diferenciado e que vale a pena estar junto, né? Então, investidores, a gente vai seguir em frente aqui com a rotina de análises do canal, tá? Vamos ver se de fato a gente tem esse movimento legal nas altcoins se encaixando aí para esse curto prazo. Seria bom para o psicológico, né? Para a gente dar uma recuperada lá naquele índice de medo e ganância que chegou no medo extremo nos últimos dias. Mas não demora muito para ele chegar na ganância extrema, viu? Não se iluda. Acho que uma alta aí que Bitcoin volte para os 65 mil dólares ali já poderia colocar o mercado num estado de ganância de novo. Ainda mais com essas perspectivas que a gente tem para o último trimestre do ano, que historicamente é bom para o Bitcoin, né? Vamos ver se nesse ano a gente vai ter um último trimestre positivo também. Já mostrei para vocês em diversas análises aqui. Inscreva-se, você que chegou aqui pela primeira vez, para você seguir acompanhando esses diversos dados, fatos que a gente repercute aqui sempre.
Deixa o like se você gostou do vídeo, a gente volta em uma nova análise amanhã. Um forte abraço, investidores!